Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus a partir do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós estamos partindo de Apocalipse 12, versículo 17, principalmente porque ele destaca o remanescente da semente da mulher. A mulher é a que preserva a vida, é a mãe, é aquela que, pela unção do Espírito Santo, gera a Jesus Cristo. Então, essa semente são aqueles todos que trazem também as marcas de Jesus. O amor, a verdade, o verbo de Deus, a luz. Então, tudo aquilo que agrada a Deus, a ponto de Jesus ser chamado do Filho unigênito, primogênito dentre muitos irmãos. Então, ele que nasceu da palavra de Deus e também passa essa palavra para nós. Nós somos gerados também como filhos de Deus, como irmãos de Cristo, irmãos em Cristo, através da palavra. Então, essa palavra vai nos transformando. Nós nascemos de novo. Então, dessa semente, o remanescente da sua semente, nascemos pela sua palavra. Então, toda essa química que vai formar uma nova semente, que vai produzir um certo fruto, esse fruto é o que agrada a Deus, vem a partir da palavra de Deus. Então, é o remanescente da semente de Cristo gerado pela palavra de Deus, que somos nós. Então, quais são os sinais? Quais são as marcas? É guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Por isso estamos sempre usando este versículo como inicial, como base, para chegarmos aqui a este ponto. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vamos conhecer a palavra de Deus, saber qual a vontade de Deus, quais são os seus mandamentos para nós, entender exatamente quais são e ter poder para guardar. Sabemos que este poder vem justamente do batismo com o Espírito Santo. Jesus é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e nós somos gerados agora pelo poder do Espírito Santo da mesma forma, com essa semente. Então, essa semente vai trazer qual a característica? Guardar os mandamentos de Deus. Eu vou conhecer exatamente quais são, o que significam, o que fazer para guardar, o que agrada a Deus, são estes mandamentos. E o Espírito Santo habita em mim para me dar o poder para conseguir guardar, conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus que vem habitar em nós. Jesus venceu a morte, ressuscitou, nos batizou com o Espírito Santo para entendermos a sua palavra, lembrarmos da sua palavra, sabermos exatamente o que significa e termos poder para guardar. E ter o testemunho de Jesus Cristo, que é a possibilidade de pregar, de anunciar, de ensinar, de falar dessa palavra. Pregar ao mundo inteiro, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando é que você pensa que isso é possível ser feito? Somente com o poder do Espírito Santo. Só Ele estando em você, te movendo, te dando sabedoria, te dando perseverança, te renovando a cada manhã com alegria, ouvindo, falando conosco, ouvindo a nossa oração, nessa comunicação, nessa comunhão viva, real, absoluta, é que nós podemos ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém quanto a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até o Brasil, até Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, todas as nações, todos os estados brasileiros, todos os continentes, pelo poder do Espírito Santo. Então são esses que são remanescentes da sua semente, da semente da mulher. O diabo, o dragão, ele está irado com esse poder espiritual. Quando há esse poder espiritual, quando alguém aparece brilhando na luz, no fogo do Espírito Santo, brilha em mim, Jesus, venha sobre nós, venha a luz do céu, deixa a luz do céu descer, deixa Deus
tomar conta da sua vida. E quando isso acontece, e ele toma conta da sua vida e enche você da luz, do Espírito Santo, do batismo, do fogo, então o diabo, ele teme, porque é aí que você vai ganhar o mundo para Cristo. É aí que você vai ser testemunha de Jesus em todas as nações, todos os dias, todas as manhãs, se renovando o poder de Deus. Então nós estamos orando para que todos sejam batizados com o Espírito Santo, todos tenham fé. Você precisa ouvir a palavra, crer. Quando você crê, você vai invocar: vem Espírito Santo, venha também sobre mim. Eu creio que tu podes, que tu queres viver em mim e que eu terei vida, serei feliz eternamente. Sua paz, sua alegria irão me acompanhar para sempre e que nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. Quando você crê e faz essa invocação, o Espírito Santo vem morar em você. Então você tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que andar no caminho estreito, tem que conhecer a Deus. E é isso que o Espírito Santo vai te ajudando. Ele vai te fortalecendo, ele vai te ensinando. Você vai em comunhão, juntos, caminhamos juntos, nós e o Espírito Santo em vitória. E agora então nós vamos continuar estudando essa palavra a respeito de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Significa Jesus, o Messias, justamente o Filho de Deus, que traz todo o conhecimento de Deus para nós. E para trazer todo o conhecimento absoluto de Deus, somente também é o Espírito Santo que nos dá, somente pelo batismo com o Espírito Santo, somente ele vai habitando em nós, é que nós poderemos realmente receber todo o conhecimento de Deus, sem qualquer dificuldade, porque é o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, tanto de que somos filhos de Deus, quanto toda a questão, todos os mistérios, toda a palavra de Deus, revela Deus, revela o céu, ele perscruta todas as coisas. Ele é eterno, ele vem de Deus, ele tem todo o conhecimento. Então temos a unção do Santo e temos o potencial de conhecer tudo, do Espírito Santo falar tudo conosco. Ele fala no momento certo, ele fala para ser usado da forma correta. Então nós já tendo o Espírito Santo, nós temos o potencial para sermos levados diante das maiores autoridades deste mundo e termos a autoridade, a sabedoria de Deus para prevalecer, para explicar, para testemunhar, ter o testemunho de Jesus Cristo, guardar os mandamentos, contar toda a história do céu, da eternidade. O Espírito Santo, a qualquer momento, ele pode nos revelar tudo a respeito da palavra de Gênesis, Apocalipse. É para isso que ele vem a nós, para dar testemunho de toda a verdade. Então nós vamos ver isso nos demais textos da palavra de Deus, essa confirmação e essa explicação, este ensinamento. Então vamos hoje para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então nós temos aqui a obra, realmente quando o Espírito Santo vem habitar em nós, aqui em 1 Pedro 3, ele diz: sede todos de um mesmo sentimento. Para que tenhamos todos o mesmo sentimento, o mesmo Espírito Santo tem que estar habitando em todos, nos dando esse mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é um sentimento compassivo, paciente, de amor, de perdão, de misericórdia, amando os irmãos. Então, todos terão um sentimento, até o entendimento de que somos irmãos, pelas reações, pelo mesmo amor, pela comunhão, por sermos compassivos. Vamos percebendo a semelhança com o Pai, semelhança com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, com o Filho, Pai, o Filho, e o Espírito Santo habitando em nós, nos dá esse mesmo sentimento, para sermos realmente como irmãos, e vamos nos amando. Ao percebermos essa semelhança, ao percebermos que temos essa comunhão de irmãos, vamos nos amar. Vamos amar cada vez mais. Você ama e deve buscar cada dia, cada manhã, renovar este amor, amar ainda mais, perdoar ainda mais. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Realmente as coisas de Deus são
mais profundas. Quando vem do Espírito Santo, não é qualquer coisa, não é nada mal feito, não é uma coisa feita de qualquer maneira. É uma coisa feita com entranhas, com força, com poder. Realmente nós recebemos o poder do alto, e esse poder nos faz entranhavelmente misericordiosos, nas entranhas, no mais profundo do ser, da nossa alma. Nós amamos de verdade. Nós somos misericordiosos de verdade, profundamente, entranhavelmente e afáveis. E tratamos as pessoas bem, tratamos as pessoas com carinho, com leveza, com cuidado, com dedicação, realmente ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. Versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Quando nós lemos na Apocalipse 12, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nós aqui já temos uma palavra, mesmo que seja no Novo Testamento, que nós consideramos os mandamentos de Deus. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Nós falamos que aquele que vive amaldiçoando, ele está condenando a pessoa, está abrindo brechas para que nessa condenação o diabo, o dragão, cresça e tenha ali mais uma vítima. Porque há um decreto, há uma maldição. Então, quando há uma maldição, você praticamente está invocando demônios para que ataquem aquela pessoa. Então você diz, tal pessoa não deve prosperar, tal pessoa não pode ser feliz, ele precisa perder tudo, ele precisa sofrer para pagar o que eu julguei errado, estou condenando. Então, Deus dá permissão para que esses demônios estejam limpando a terra do mal. Quando você fala, proclama que alguém fez o mal para você, você está dando ordem aos demônios, também permissão, abrindo brechas para que aquela pessoa seja perseguida. Ela recebe uma palavra de maldição e a sua palavra é levada em consideração. Porém, você vai ser julgado da mesma forma como você decretou, como você deu ordem ao mal para que destruísse a vida, a história daquela pessoa, os sonhos. Você também será julgado da mesma forma e vai estar correndo, então, esse risco de, num juízo final, você ter feito coisas iguais ou piores e você vai pagar na mesma moeda, no mesmo preço, na justiça exata de Deus, que você proferiu palavras de maldição. Então, aqui, quando a palavra de Deus diz, não tornando mal por mal, é um aviso, é um alerta, é um mandamento. Não é porque alguém fez o mal para você que você agora tem direito de julgar e ordenar o mal contra ela, ou fazer mesmo uma prática de um mal contra ela. É claro que se você agredir, matar, roubar alguém, destruir, você vai entrar na mesma condenação do diabo. Se você mentir, levantar um falso testemunho para tentar destruir uma vida, você está tornando mal por mal e você será condenado. Então o mandamento de Deus é um alerta, é uma palavra de Deus, é um conselho, é um mandamento para que você não seja condenado com os ímpios, ou injúria por injúria. Então, porque alguém te injuriou, quando alguém te injuriou, essa pessoa cometeu um crime, um pecado. Vai ser levado diante dos anjos de Deus, vai ser levado a juízo. Mas quando você devolveu injúria por injúria, você também foi incluído entre os que praticaram o mal ou a injúria, também será julgado na mesma medida que você julgou. Antes, pelo contrário, bendizendo. O Filho de Deus é chamado para bendizer, para orar. Orar pelo que te persegue, orar pelo que faz o mal, orar pelo que cometeu a injúria contra você. Então, pelo contrário, bendizendo. Formas de bendizer. A primeira é orar. Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, essa pessoa me injuriou, essa pessoa fez o mal contra mim. Mas, ó Deus, dê oportunidade para ele se converter, se arrepender, mudar, se salvar, através da conversão, do arrependimento, da mudança.
Então ele vai nascer de novo pelo Espírito Santo, que ele também seja batizado com o Espírito Santo. Então sempre bendiga, porque assim você é filho de Deus. Assim você nunca paga o mal com o mal, você nunca paga a injúria com a injúria. Você realiza uma boa obra, você bendiz, você ora, você abençoa. Você diz, Deus te abençoe. Eu quero o seu bem, quero que você melhore, eu quero que você mude. Quero que você se transforme para receber a bênção de Deus. E você assim mantém a sua bênção. Não há acusação contra você. O diabo não vai te acusar de também estar querendo o mal como ele quer, ou a morte como ele quer, ou roubar alguém, prejudicar alguém. Você continuará agindo como um filho de Deus, seguindo os mandamentos de Deus e tendo testemunho de Jesus Cristo, a sua semente, do bem, da oração, da intercessão, da bênção, de ajudar. Se o seu inimigo tiver com fome, ajude, dê alguma coisa para ele comer, se tiver com sede, alguma coisa de beber. E assim você será como um filho de Deus que tem a semente da mulher, como Jesus é semente da mulher. Sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então veja bem, a sua herança é a bênção. É a bênção de Deus na sua vida. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muito bem, você me obedeceu, cumpriu a minha ordem, guardou meus mandamentos, tem o testemunho de Jesus, fez o que é bom, procurou abençoar outras vidas. Essa é a sua herança, vai entrar na sua herança. Toda a sua herança é baseada na bênção, no bem, no amor ao próximo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Quando é que eu fiz isso, Senhor? Quando é que você estava dessa forma? Eu nunca vi. Quando você fez a um destes pequeninos que creram em mim, que precisaram, que necessitaram, a mim o fizeste. Então entra para a bênção, para o descanso, para a paz eterna. Então guarde isso, guarde este mandamento da bênção. Lembre-se disso. Você agora pertence à bênção de Deus. A sua herança é a bênção de Deus. A bênção de Deus é a palavra de Deus de salvação, é o decreto de Deus. Você pertence aos decretos de vida, de alegria, de cura, de restauração, de restituição. Então traga isso nos seus lábios. Traga a bênção, bendiga, ore. Ore por quem te persegue. Fale bem de quem te maltrata. Se te perguntarem sobre certa pessoa que só te persegue, que te injuria, que não gosta de você, você diz, olha, essa pessoa pode ser transformada, eu creio na salvação, eu creio que essa pessoa vai receber uma bênção de Deus. Você é filho da bênção, você é filho da vida, você é filho da luz, você é filho da salvação. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Você é filho da paz, você é filho do bem, você é filho da verdade. Você é filho de Deus para ter dias bons, para ter paz, ter uma vida que vale a pena viver. Não é para estar com a sua língua praticando mal, falando mal. Aparte-se do mal, faça o bem e busque a paz e siga, para que você seja feliz e todos ao seu redor também sejam felizes. Então, que você possa dar ouvido aos mandamentos de Deus e ter o poder do Espírito Santo, para que dos seus lábios saia uma palavra transformadora, já transformada interiormente pela obra do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, na sua vida. Sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Então encha o seu coração de Deus, do Espírito Santo, do amor de Deus. O que Deus tem disponível para você é o Espírito Santo. É você ser batizado com o Espírito Santo e assim da sua boca só vai sair o bem,
não vai sair mais o mal, não vão sair mais palavras enganosas, de calúnia, de difamação, mas vão sair palavras de paz, e você assim se tornará um verdadeiro filho da bênção, filho de Deus, para alcançar a sua herança que Deus tem reservada para você na glória eternamente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.